Prezados amigos, desejando bem-estar geral a todos, anunciamos as nossas atrações de hoje. No tema livre, nós vamos falar sobre os serial killers e a violência insuflada por espíritos. Tirando as dúvidas em o Espiritismo responde, quando uma pessoa desencarna, quando ela morre, ela sai imediatamente do corpo físico. E quando ela aparece, ou seja, quando aparece, uma certa pessoa tem uma visão, ou através de sonhos, de uma pessoa que depois fica sabendo que havia desencarnado aproximadamente naquela hora. Será que é porque realmente aquele espírito esteve visitando esta outra pessoa? Depois nós temos nosso quadro Presença Literária, o livro A Dança das Energias. Fique conosco no Diálogo Espírita. Prezados amigos, nosso programa de hoje vai falar sobre os serial killers, aqueles assassinos em série, e nós vamos ver se tem alguma relação com o Espiritismo. Na verdade, nós sabemos que o Espiritismo tem relação com tudo. Em todas as situações da vida, nós podemos tirar alguma lição sob a ótica da doutrina espírita. Nós, no dia 22 de outubro de agora, passado, um terrorista canadense, simpático ao Estado Islâmico, que pretende implantar um califado nas áreas do Iraque e da Síria, invadiu o parlamento canadense, em Ottawa, ferindo algumas pessoas, e um amigo depois foi preso, e um amigo dele informou que esse agressor se dizia perseguido por demônios. Muito bem. Também o serial killer preso em Goiás, que assumiu a morte de 39 pessoas em menos de 4 anos, diz que se sentia arrependido, mas tinha um desejo que era uma força maior que ele, que o levava a cometer os crimes. No Brasil tem outros casos. Em 2004, por exemplo, um foragido da Justiça do Rio Grande do Sul foi recapturado e por a morte de vários meninos, a partir de agosto daquele ano. E em julho do mesmo ano, um mecânico do Maranhão, também acusado da morte de 41 meninos, a partir de 1991. Então, sociólogos, juristas, psicólogos, psiquiatras têm se debruçado em busca de respostas satisfatórias para as motivações desses crimes. Então, em depoimento de um desses indivíduos, dos casos mais antigos que eu relatei, ele disse que sentia uma vontade interna, um vício. Já o outro disse que ouvia vozes ordenando para matar. E depois ele sentia uma força exterior, né? E que na hora ele não sentia nada, ele ficava neutro. Eu estou aqui com o amigo Gilberto e a Rose na minha companhia para expor esse tema. E eu chamo a atenção de vocês aqui sobre esse aspecto, inclusive, não só das vozes, mas dele dizer que ficava neutro, quer dizer, na hora parece que ficava em transe, não sabia o que estava fazendo, né? Então eu pergunto para vocês, inicialmente, o que é que vocês podem colocar, se existe alguma relação com influência espiritual, por exemplo, poderíamos colocar aí, algum outro caso, só nesses casos que a gente nota, Gilberto? Wilson, Rose, prezados amigos, existe a obsessão, sim, Wilson, além desses casos que você relatou, tem outros que eu pesquisei, e o que me chamou a atenção foi de um cidadão brasileiro que está preso, morava nos Estados Unidos, que matou os avós da ex-esposa com 50 facadas, matou a ex-sogra e foi condenado à pena de morte, mas foi abolida a pena de morte no estado, está em prisão perpétua. Mas enfim, ele dizia o seguinte, que ele sabia até o nome do espírito que lhe ordenava a cometer isso, Neto, é o nome do espírito. Mas enfim, então isso existe, a gente sabe. E às vezes são pessoas amáveis no dia a dia, mas que de um determinado momento são possuídos por esse espírito obsessor. Mas é bom salientar também, Wilson, que não são só nesses casos de serial killer que acontece o processo obsessivo, né, Rose? Às vezes nessas situações cotidianas de assassinato, homicídio, coisa parecida, há influência sim. A influência, a pessoa sai com o objetivo de cometer algum ato e é através de um espírito obsessor.
E muitas vezes, só fazendo um complemento aí, Gilberto, por eles desconhecerem a doutrina espírita, eles dizem que foi o Satanás, o diabo que influenciou. Esse é o grande mal. Sem nenhuma crítica, nós fazemos questão de repetir sempre aqui a qualquer tendência religiosa, mas enfoco isso. O demônio tomou conta naquele exato momento só. A gente sabe que não é assim, né, Rose? Olha, eu tenho muita dificuldade de classificar o caso específico. A gente não sabe exatamente o que levou a pessoa a cometer aquele desatino. O que nós sabemos, o que a doutrina espírita nos ensina? Nós todos somos espíritos, encarnados e desencarnados. Essa multidão de pessoas que morre, desencarna diariamente vinculada ao crime, continua por aí. Nós estamos unidos às mentes que pensam como nós, que têm os mesmos interesses, que têm os mesmos desejos, os mesmos medos, encarnados ou desencarnados. Portanto, se alguém se propõe ou tem desejo de cometer um crime, se alguém se inclina para o mal, com certeza vai atrair mentes que sintonizam com ele. Isso não tira a sua responsabilidade, não é? Porque cada um tem a obrigação moral de saber a que tipo de influência se entrega. Mas a psicopatia é uma coisa complicada da gente classificar. Foi a própria mente que fez ouvir aquelas vozes, foram influências exteriores, nós não sabemos do caso concreto. O que nós sabemos é que os espíritos desencarnados, inferiores, não se comprometem com programas de trabalho, portanto ficam à solta. São os antigos demônios, né, das quase mitologia. E nós podemos atraí-los se nos entregarmos ao mal. É uma escolha pessoal sempre. Pois é, você falou ali em não transferir responsabilidades, né? Pois é. Porque muitas vezes, eu já acompanhei há uns anos atrás, em outra cidade em que eu morava, que o indivíduo cometeu isoladamente um homicídio e depois ele invocou esse advogado como defesa a tese de que ele havia cometido aquele crime sob influência de Satanás, por isso que eu citei há pouco. Né? Então, às vezes, é uma malandragem do advogado ou do próprio acusado para alegar insanidade mental e escapar da penalização. E não escapa, né? E não escapa. Mas mesmo mental. que fosse, do ponto de vista espiritual, nós temos que entender que realmente o indivíduo não é um mero instrumento dos espíritos. Né? Ele pode até se tornar um instrumento passivo depois, mas porque ele deu razão para isso. Ou por fraqueza de caráter, né? de força moral, de fé em Deus, ausência de fé, ou porque ele simplesmente tinha afinidade com aquele tipo, tinha desejos interiores, suas tendências atraíram, como a Rose colocou, esse espírito para junto dele, que reforçou aquilo que ele já desejava fazer. Né? Esse é o grande problema, né, do pensamento, o que você atrai através do pensamento. E que às vezes a pessoa não está nem imbuída naquele sentimento de tanta maldade, mas já tem alguma coisa, alguma sintonia, tem alguma afinidade, o próprio espírito já traz alguma coisa. E principalmente também, que a gente enfoca muito, a falta do orai e vigiai. Né? Porque eu penso, posso estar errado, me corrijam por favor, que às vezes você sente quando vai praticar algum ato. Eu imagino que um serial killer sabe o que vai fazer. Ele vai propenso a isso, por influência ou não. É difícil, mas talvez comece aí a se policiar. Né? Não existe isso também. Né? Tem um livro, né, Rose, que fala, nem sei se trata exatamente disso, mas é Nas Fronteiras da Loucura, ou Sob o Prisma da Loucura, uma coisa assim. Realmente é muito difícil separar o que é, como você colocou, anímico do próprio indivíduo e a de fora. Né? É complicado. E, na verdade, do ponto de vista da sanção legal, nós temos que coibir esse tipo de atitude, ou fazendo a pessoa cumprir pena, ou se é um problema mental, fazendo o isolamento e o tratamento devido. Ela é uma ameaça social e tem que ser contida. O que me preocupa, na verdade, na questão, é que nós temos facilidade em atribuir aos espíritos a iniciativa de atos. E a iniciativa é do encarnado. Ainda que ele tenha um comprometimento por questões reencarnatórias com aquele espírito e não consiga com facilidade resistir à influência, ele sempre é livre para decidir. Faltou-lhe algum senso, ou ele realmente é um espírito extremamente primitivo, que ainda não tem a noção do respeito, não tem empatia, está doente mentalmente ou emocionalmente e não consegue sentir, às vezes por abuso, às vezes até agravando a sua situação por circunstâncias da sua infância, mas que não justificam. Explicam, né? Mas não justificam.
Pois é, agora a gente vê, né, Gilberto, que se o espírito, no caso desse, ele é um comparsa, um cúmplice muitas vezes desse tipo de situação, desses crimes, o encarnado também tem o seu grau de responsabilidade, com agravantes e atenuantes, porque Deus não julga assim. Aliás, a justiça terrena também tenta ver. Nem sempre consegue aplicar com perfeição, mas ela tenta. Existe no Código Penal os atenuantes e agravantes. E então vai depender de quanto ele alimentava dessas tendências, quanto que ele cedeu a essas tentações. E as expiações desses crimes, às vezes múltiplos, que nós estamos falando aqui, ocorrem no plano espiritual, muitas vezes naquela região do umbral, como descreve o André Luiz, através da psicografia do Chico Xavier, muitas obras, e também no mundo material, nesta ou em reencarnações sucessivas. Agora, existe uma possibilidade aí, eu queria colocar para vocês, dá para estabelecer um paralelo entre o que nós estamos falando e o TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, classificado pela psiquiatria? Até pode, né, Rose? Até Não pode, tem a talvez em mínima menor circunstância. Porque né? eu falo isso. Mas até pode. Sabe por que eu falo isso? Porque eu li uma matéria, isso aí é uma doença que afeta 7 milhões de brasileiros. É terrível. Só de brasileiros. E eles dizem que a obsessão estaria no pensamento e a compulsão seria no ato. Porque a pessoa tem aquela tentação de ficar repetindo a mesma coisa muitas vezes. E só para complementar. E um especialista falou assim que as pessoas, os pacientes, eles se queixam de, entre outras coisas, aspas, pensamentos intrusos. E quando nós vemos, é uma pista para a situação de uma obsessão espiritual instalada. Pensamentos intrusos, vem de fora. Quem que está soprando? Possivelmente espíritos encarnados. Porque a obsessão ela não começa, desculpa, Rosa, já num nível, num patamar mais alto, ela começa ali leve, talvez até nesse caso. Uma coisa que você colocou que é importantíssima, a obsessão começa de leve. Quando eles investigam o serial killer, o que muitas vezes eles identificam? Uma tendência de infância ou de adolescência a cultivar o hábito da violência. Isso é um alerta para nós pais também. O que os nossos filhos estão vendo na televisão? Eles assistem programas de violência? Os joguinhos que eles fazem são de destruir, matar, de violência? Será que nós estamos tomando os cuidados preventivos para não permitir que eles se liguem mentalmente a espíritos vinculados à violência? Esse é o nosso papel, utilizarmos esses exemplos terríveis para evitarmos que se instale dentro do nosso lar, dentro daqueles com os quais nós temos responsabilidades diretas, a vinculação com o mal. E isso se dá através do quê? No lazer. Vamos olhar o que eles viam, o que eles liam, se é que liam, o pensamento que eles cultivavam. Não foi visto a tempo, talvez. Se houvesse uma intervenção oportuna, quem sabe poderíamos ter evitado aquele desenlace. Pois é, nos Estados Unidos lá ocorre mais do que aqui, não sei porquê, que há uma incidência maior desses casos, que o indivíduo vai nas universidades, nas escolas e matam vários colegas lá por qualquer motivo banal, né? Mas é comum, muito a propósito disso que você colocou, de se descobrir depois que ele tinha um arsenal de armas dentro de casa, os pais não sabiam, ou que ele cultivava pela internet só sites dessa natureza, se preparando com cursos de matança, e ninguém sabia de nada, ninguém fez nada, além da liberação das armas, o que eu particularmente sou totalmente contrário, que haja facilidade de aquisição de armas. Mas aí eu pergunto para vocês, continuando nessa esteira da Rosa, né? A profilaxia, ou seja, a prevenção desses casos, porque a gente acha que isso só acontece com os outros e tal. Será que é mesmo? Talvez não seja. Às vezes o perigo mora ao lado, né? E o que a gente pode fazer, além de orar e vigiar? Alguma coisa mais, Rose? Tem que procurar... Rose, pode falar. Nós não combinamos nada. Acho que tem que procurar ajuda médica, né? Porque tem que conciliar as duas coisas. Né? Nós estamos falando de obsessão, a ideia que dá é que só... E uma casa espírita. Ou também, os dois. Mas, como eu dizia, uma ajuda médica e nós espíritos procurar ajuda na casa espírita, onde existe todo aquele processo terapêutico através do passe e do trabalho mediúnico ou coisa parecida para se inteirar do problema, né? E temos que ter um despertar social, uma reação à violência. Eu vejo meus netos no momento, né? Os joguinhos que são acessíveis para eles são violentos. Existem multidões em filas de cinema quando são lançados filmes de violência e de matança.
Se nós tomarmos uma atitude contra a exploração da violência, nós estaremos fazendo a nossa parte. No demais, programas de educação que atendam à infância são essenciais. E a formação religiosa. Instalado o problema, notamos que alguma pessoa com quem nós convivemos, se conseguimos notar, não é? Está com uma tendência, está se trancando, está cultivando hábitos de violência, acessando a internet, com preferência por filmes de destruição, ou sua conversa começa a parecer estranha, imediatamente tratamento médico e, se for possível, terapia espírita. Procurar uma casa bem equilibrada, bem orientada, tentar encaminhar para a infância espírita, para que aquela criança receba desde a formação os valores éticos necessários à condução correta da sua vida. Mas evitar a exposição à violência, eu acho que é a primeira coisa. Pois a gente sabe que para muitos casos, ver um desenho, até um desenho animado Tom e Jerry, que é agressivo, de perseguição, de maldades e tal, ou um filme de alta violência, para muita gente a pessoa termina de assistir aquilo ali e passa, é um mero passatempo e não fica nada. Porque são pessoas com uma fortaleza moral, digamos, uma psique. Eu sou contra mesmo assim. Bem estruturada. Mas a gente nunca sabe o que tem por dentro na alma, no espírito, claro, de um filho nosso, de um neto, como ela disse. Então, melhor prevenir do que remediar. Claro, com certeza. Meus amigos, nosso programa segue em frente e fique conosco. Revista Ser Espírita, o espiritismo sintonizado ao século XXI. Os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Revista Ser Espírita, um novo olhar sobre a vida. Nesta edição, Allan Kardec, o cientista da reencarnação. Para adquirir as edições avulsas e encadernadas, visite o site www.serespirita.org.br. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 350 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone DDD 19 3497 7000. No Espiritismo de hoje, nos enviaram a seguinte questão. No Espiritismo Responde de hoje, nos enviaram a seguinte questão. Quando uma pessoa morre, o espírito sai imediatamente do corpo ou não? Quando parentes afirmam que viram alguém em sua casa e depois ficam sabendo que a pessoa morreu naquela hora, é porque a alma desse alguém esteve lá mesmo? É uma dúvida muito interessante. O que acontece? No caso concreto, não tenho como saber, não é verdade? Entretanto, o Espiritismo nos explica quando que isso pode acontecer para que nós mesmos, com esse conhecimento, possamos interpretar a situação que nos ocorre. O que o Espiritismo nos mostra? Ele nos diz que a morte é natural. Nós morremos milhares de vezes já, ou centenas de vezes pelo menos. O nosso lar, a nossa origem, o nosso ponto, a nossa base é no plano espiritual. Nós reencarnamos, passamos uma fase aqui de aprendizado e voltamos para a nossa família espiritual. Então o processo do desencarne é um processo natural, para o qual deveríamos estar melhor preparados. Sabendo que é um processo natural, nós encaramos essas aparições, ou devemos encará-las de que modo? Como uma visita, como um aviso, às vezes, a ser confirmado, não é? Porque pode acontecer de alguém até se desprender durante o sono, um estado de coma, e não ser a hora do desencarne ainda, e nós percebemos aquela presença. O que Kardec nos diz sobre essas possibilidades de comunicação? Ele nos diz que
O espírito desencarna e continua a existir. Continua a mesma pessoa que era, com os mesmos interesses no primeiro momento. Ele poderia estar em qualquer lugar. Se ele poderia estar em qualquer lugar, qual é o desejo, quando é possível satisfazer, de quem desencarna? Muitas vezes, avisar os familiares. Às vezes a pessoa está num estado de perturbação em que isso não é possível, mas em outras ocasiões ela tem um determinado equilíbrio que lhe permite comunicar, avisar: eu desencarnei, eu parti, gostaria que você soubesse. Como é que nós devemos encarar essa visita? Com tranquilidade, orar pela pessoa, desejar-lhe o bem e normalmente sabermos que quando a pessoa desencarna, ela fica ainda num estado de perturbação temporário até recobrar o pleno equilíbrio. Então não é normal, não é fácil, não é comum que em todos os casos a pessoa venha e avise. Muitas vezes ela é acolhida pelo seu grupo familiar que espera por ela com alegria porque é alguém que voltou para casa e ela é protegida, não fica solta podendo dar esse tipo de aviso. O que nós temos que tirar, não é, de lição para nós da observação desses casos? Em primeiro lugar, encararmos aquela pessoa como um amigo que veio dar um aviso, desejar-lhe o bem e não retê-la. Desejar que ela encontre o seu caminho e vá para os seus novos compromissos sem medo, sem intranquilidade. Em segundo lugar, nos prepararmos para um bom desencarne também. Porque é possível termos plena liberdade após o desencarne, logo em seguida, vencido o estágio de perturbação inicial. Mas para isso nós temos que cultivar no dia a dia o desapego. Não temos que nos escravizarmos à rotina, temos que estar prontos para aceitar as mudanças de rumo, temos que treinar no momento do sono para nos desapegarmos dos problemas e entregarmos a Deus aquilo que não é de nossa competência resolver, que extrapola as nossas possibilidades. Cultivando essa tranquilidade no dia a dia, esse desapego, a confiança em Deus e direcionando os nossos passos para o bem, nós também nos prepararemos para um bom desencarne. E se por acaso formos visitados, enxergarmos alguém que desencarnou, vamos encarar esse processo, se for possível, com alegria. A pessoa veio nos dar um abraço antes de partir porque nos ama, porque lembrou de nós. Sempre atentos aqui. A vida não acaba. O processo de desencarne é continuidade, é plenitude de vida, é outra fase, outra dimensão, em que os nossos amores nos aguardam, mas em que nós não nos esquecemos daqueles que deixamos para trás. Nosso quadro Presença Literária de hoje, nós queremos apresentar rapidamente aqui o livro A Dança das Energias. É uma publicação em conjunto da equipe do Centro Espírita Luz da Caridade, aqui de Curitiba. Tem 279 páginas e pode ser encontrado, quem tiver interesse, em www.celuzdacaridade.com.br. Esse livro a gente vai dar alguns destaques aqui para vocês terem uma ideia do seu conteúdo. Então ele explica a transformação do fluido cósmico universal em fluido vital, por exemplo, pelos centros de força e pelos chakras, e a redução de potência desta energia ao passar do espírito para o corpo físico. Depois nos recorda que os chakras, na verdade, eles estão localizados no corpo vital ou duplo etérico. Nós aprendemos em Espiritismo que o homem, o ser humano, constitui três partes. É o corpo, o espírito e o perispírito, que é o corpo semimaterial que faz a ligação entre os dois. Mas, na verdade, inclusive através de outras culturas, principalmente as orientais, nós sabemos da existência de outros corpos. André Luiz, o mentor de um dos autores de muitas obras do Chico Xavier, já fala sobre o corpo mental e sobre esse corpo vital ou duplo etérico. Muito bem, então o livro nos mostra que os chakras na realidade estão localizados no duplo etérico, enquanto que os centros de força estariam no perispírito propriamente dito. Esse corpo fluídico, vital, ele se dissolve após a morte. O perispírito acompanha o espírito
tanto encarnado como desencarnado. Então há essa importante distinção entre os dois, os chakras e os centros de força, que muitas vezes nós tomamos por sinônimos dentro da doutrina espírita. Menciona o próprio corpo mental, que eu citei há pouco, né, de André Luiz, que preside, que antecipa-se, que antecede a formação do perispírito. Fala também sobre os mecanismos da dependência psíquica, muitas vezes por pessoas, por lugares, por objetos, por certos vícios, por sexo, né, refletindo imaturidade da personalidade humana, com desvios de equilíbrio, né, como uma necessidade de autoafirmação. Então, por exemplo, o indivíduo que detém autoridade, ele resvala para o autoritarismo. A pessoa que é muito vaidosa, ela acaba ultrapassando certos limites e se excedendo no uso de cosméticos, de cirurgias plásticas, etc., para chamar a atenção. Ou então existe a fuga para o consumismo. Tudo isso está num capítulo deste livro. Também nos fala sobre a necessidade da ecologia mental, onde há um excesso de informações que nós atualmente recebemos, né? Temos dificuldade de digerir, de colocar em ordem, organizar a nossa mente com tanta informação que nos chega, com a nossa própria vivência das nossas experiências interiores. Nós falamos aí outro dia sobre a necessidade da solidão amiga, né? A solidão positiva que nos faz nos voltar um pouco mais para dentro de nós. Fala também sobre um capítulo sobre as plantas, né? Que essas plantas, estudos mostram a capacidade de sentir dor, de ter percepção da presença das pessoas, das emoções delas, capacidade de memória. Há uma planta que uma vez foi agredida propositadamente com fogo por uma pessoa e depois a experiência foi repetida, entrando várias pessoas sucessivamente naquele ambiente e quando entrou aquela pessoa que havia agredido a planta, ela se retraiu, dando mostras, evidências de que há memória, né? Sensibilidade à música também, por exemplo, e percepção de pensamentos à distância, registrados em polígrafos. Muito interessante também o livro Memória das Células, de Paul Pearsall, que nos fala sobre receptores de órgãos transplantados e que passam a ter certos comportamentos, certas atitudes que eram peculiares aos doadores, né? Como na alimentação, no vestuário, no corte de cabelo, atividade sexual, etc. Também no outro capítulo fala sobre a explicação, o que a gente tira do conjunto desse conteúdo do livro é que as energias, essas energias mais sutis, elas não estão devidamente catalogadas ainda pela ciência oficial, mas são uma realidade, né? Por exemplo, no estudo da criação e da manutenção das idioplastias, na telepatia, na psicometria, que é a leitura do passado ou do presente através de certos objetos impregnados pelo fluido pessoal do seu possuidor, né? Fotos transcendentais, a levitação, etc. E ainda sobre a influência do pensamento dessas energias na água, a própria água fluidificada que é distribuída nos centros espíritas, né? Altera o pH, altera a tensão superficial, altera as qualidades moleculares e magnético-espirituais desse líquido, que deixa de ser simplesmente água, passa a ser uma medicação. Então, meus irmãos, nosso livro, nossa resenha de hoje, de presença literária, fica por aqui. Dança das Energias, um livro muito interessante que vocês podem pesquisar e procurar adquirir. Boa semana a todos e até a próxima. Revista Ser Espírita, o Espiritismo sintonizado ao século XXI. Os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Revista Ser Espírita, um novo olhar sobre a vida. Nesta edição, Allan Kardec, o cientista da reencarnação. Para adquirir as edições avulsas e encadernadas, visite o site www.serespirita.org.br.